Afinal, somos todos teólogos? Perguntaria R.C. Sproul. E a resposta, vindo de Karl Barth, é: na medida em que cada cristão é responsável pela pergunta frente à verdade, ele é chamado a ser teólogo. Então, com essa introdução, com essa reflexão, eu inicio esse vídeo que tem o título 3 Conselhos para Estudantes de Teologia. E esse vídeo aqui é especialmente dedicado ao Patrick Salles, que pediu para eu gravar um vídeo com conselhos aí para jovens estudantes de teologia, foi como ele pediu. Mas na verdade, se você entender a reflexão que eu quis introduzir a partir dessa pergunta e dessa resposta inicial, o que nós vamos notar é que esse vídeo não é só para quem está estudando teologia formalmente numa faculdade de teologia ou num seminário, mas é para todos, porque todos os cristãos têm, ainda que não reconheçam, uma teologia, seja ela explícita, seja ela implícita. E talvez a teologia mais negativa que existe seja a negação da teologia, porque também existe uma teologia por trás disso. E até mesmo os incrédulos, aqueles que negam a Deus, têm uma teologia por trás, têm uma teologia implícita dessa sua atitude, porque esse relacionamento com o divino é inerente ao ser humano. O Karl Barth trata disso, as inclinações religiosas do homem também são um assunto que compõe toda a teoria de um outro autor que eu comecei a estudar agora, Herman Dooyeweerd, é meio complicado de falar o nome dele, o Herman Dooyeweerd, que tem uma influência muito forte no neocalvinismo holandês, mas eu não vou falar desse autor nesse vídeo aqui. Tá? Eu vou citar muitos autores, muitos livros e vou fazer recomendações de leitura. Aliás, já comecei o vídeo com isso, né? Mas só para encerrar esse primeiro ponto, essa introdução, eu mesmo, por exemplo, sou um autodidata na área da teologia. Talvez seria melhor até dizer um teodidata, uma brincadeira aqui com o nome do canal. Se você acompanha o canal, sabe por quê. Se você não sabe por que eu dei esse nome ao canal, teodidata é uma expressão que Paulo utilizou uma única vez lá em 1 Tessalonicenses 4:9, né, dizendo que os tessalonicenses eles eram teodidatas no assunto do amor fraternal ou da amizade fraternal, e essa expressão também está inspirada no uso que Jesus utiliza das mesmas palavras gregas, só que não numa expressão composta, né, que é lá em João 6,45, quando Jesus cita a profecia de Isaías 54, fazendo alusão à obra do Espírito Santo de conduzir as pessoas a Ele mesmo, Cristo, ele diz que serão todos didatas de Deus, ou didactoi teu. Então, teodidatas tem a ver com isso, com ser ensinado pelo próprio Deus, ser conduzido pelo Espírito Santo, e você pode sim, deve, na verdade, ser um autodidata em teologia, mesmo que não curse um seminário ou uma faculdade. Eu mesmo estou apenas agora cursando a faculdade de teologia, mas sempre fui um interessado no assunto. Bom, então vamos direto para o conteúdo do vídeo. São 3 conselhos para estudantes de teologia. Espero que já tenha ficado claro que esses conselhos são para todos os cristãos. Para todos os cristãos que entendem que precisam refletir a respeito de Deus, porque teologia é apenas isso. E eu também vou deixar claro que a teologia não se circunscreve, não fica limitada a um estudo puramente racional, puramente intelectual. Tá? São 3 conselhos e eu vou fazer indicações de leitura. Eu vou indicar aqui 14 livros ao todo, indicações de leitura ao longo dos conselhos. Então é um vídeo bem pessoal, no sentido de que eu vou estar compartilhando com você um pouco da minha experiência, do meu percurso aí no estudo da teologia, no estudo da igreja, da história da igreja, enfim. E os livros que eu tiver físicos aqui eu vou mostrar. Alguns eu tenho no Kindle, ou até mesmo no tablet, então eu não vou mostrar o livro que eu indicar quando eu só tenho ele em meio virtual, tá? Em meio eletrônico. Mas eu vou deixar uma lista, a lista completa aqui na descrição do vídeo, tá bem? Só para você, se você já pescou, a primeira indicação que eu posso fazer, o que eu já fiz,
é o livro Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul, que na verdade é um manual, é um guia, né, de teologia sistemática bem simples, que pretende ser bem acessível. Claro, ele é construído numa perspectiva da teologia reformada bem tradicional lá do Sproul, né? Então ele, por exemplo, defende um ponto de vista cessacionista quanto aos dons do Espírito, mas se você entender essas questões e for para o todo, né, considerar o todo da obra, é um livro muito bom. Caso, por exemplo, você não seja cessacionista, você não precisa jogar o livro fora por causa disso. O livro é muito bom. E eu vou falar um pouquinho também sobre isso, tá? Bom, os 3 conselhos, então, são os seguintes. Não existe teologia senão cristologia. Esse é o primeiro conselho. Primeiro conselho, não existe teologia senão cristologia. Depois, o segundo conselho, conheça a história da igreja e a história da teologia. E até mais do que isso, a própria história do pensamento humano. E por fim, o terceiro conselho, domine o método teológico. Repetindo, não existe teologia senão cristologia. Conheça a história da igreja e a história da teologia e, por fim, domine o método teológico. Vamos para o primeiro conselho. Agora eu vou minudenciar o que está relacionado com esse conselho e vou começar as indicações de leitura, mesmo assim de forma mais direta. Não existe teologia senão cristologia. Vou citar Lutero aqui, uma frase até em latim. Crux sola est nostra theologia. Ou seja, a cruz somente é a nossa teologia. Por isso que eu digo que toda teologia pode se resumir na cristologia. Eu sei que academicamente você tem teologia sistemática, teologia histórica, enfim, né? E a cristologia é só um dos pontos de estudo da teologia acadêmica, mas todo o estudo da teologia só faz sentido na pessoa de Cristo, e mais do que isso, à luz da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo ressignifica todas as coisas. Uma outra citação de Lutero. Aquele que percebe as coisas visíveis de Deus como são vistas no sofrimento e na cruz, merece ser chamado de teólogo. Então, você só merece ser chamado teólogo, e isso aqui não é uma designação acadêmica, perceba, se você consegue perceber as coisas visíveis de Deus, ou acho que seriam as coisas invisíveis. Você só consegue perceber as coisas invisíveis de Deus como elas são vistas na cruz de Cristo. Eu li visíveis aqui, mas é invisíveis. Então Deus é espírito e Deus é invisível, mas Deus se revelou por meio de Cristo e da sua cruz. E é assim que nós podemos contemplar as coisas invisíveis como foram reveladas para nós. O Deus abscôndido, né? O Deus escondido em Cristo, o Deus escondido na cruz de Cristo. E sobre esse primeiro grupo, né, de reflexões, a indicação de leitura é o livro Lutero e a Teologia da Cruz, de Alistair McGrath. Você vai ver que o McGrath vai aparecer bastante aqui nas indicações de leitura. Esse é um livro que ele é muito acadêmico, ele é um livro sobre história da igreja, ele é um livro sobre a ruptura teológica de Martinho Lutero, como o subtítulo do livro indica, mas, acima de tudo, ele tem essa perspectiva que eu mencionei, que é a perspectiva da ressignificação de todas as coisas na cruz de Cristo. E aí então nós poderíamos considerar que a teologia pode ser chamada de teantropologia. Vamos lá. Teologia é o estudo, o raciocínio sobre Deus. Teantropologia é o raciocínio sobre Deus e o homem. Theos, antropos, né? Homem, ser humano. Num primeiro sentido, a verdadeira teologia é o raciocínio sobre Deus, homem, sobre Cristo, sobre os mistérios da Trindade. Mas, num segundo momento, a teologia, essa teantropologia, ela é uma meditação, um raciocínio, uma reflexão sobre o impacto que a revelação do Deus homem tem sobre os seres humanos e especificamente sobre você. A teologia, ela trata do Deus do Evangelho, por isso ela é uma teologia evangélica. E aí vem a segunda reflexão
a segunda indicação, desculpa, na verdade essa reflexão sobre a teantropologia já é desse livro, e eu já tinha citado ele no começo, Karl Barth, Introdução à Teologia Evangélica, e aqui o Barth vai trabalhar numa ideia muito parecida com essa do Lutero que eu já mencionei, o teólogo como alguém que está num relacionamento com Deus e não apenas com reflexões acadêmicas ou com uma instrução acadêmica. E aqui o Barth também trabalha com um jogo de palavras muito interessante. Ele contrapõe o evangelho, que é a boa notícia, então isso tem a ver com vida, com uma transformação de vida, com o desangélio, ou com um desangélio, que aí seria uma má notícia, né? Então, se você ficar circunscrito, preso a apenas um trabalho, um esforço teórico, acadêmico, você vai estar comunicando más notícias e não boas notícias, podemos dizer assim. Então, a teologia, ela é sim acadêmica, ela tem um componente acadêmico, e esse componente acadêmico, eu reconheço, não é para todos, mas mesmo no componente acadêmico, na perspectiva acadêmica, quando você faz teologia nessa perspectiva, ela tem que ser uma boa notícia, ela tem que compor uma boa notícia. A forma como o próprio McGrath trabalha no Lutero e a Teologia da Cruz já indica isso. Mas, mais do que isso, o McGrath tem um outro livro, Teologia Pura e Simples, que também pode ser considerado como uma introdução ao estudo da teologia. O McGrath tem um segundo livro que eu estou indicando aqui, Teologia Pura e Simples, onde ele vai trabalhar a necessidade de que o teólogo, e aí não precisa ser apenas acadêmico, porque afinal de contas todos somos teólogos, né? Que o teólogo tenha uma experiência com Cristo, que tenha um testemunho pessoal marcante e que tenha relevância na sua comunidade de fé e uma relevância para a própria sociedade, relevância para a comunidade na qual ele está inserido e relevância para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade. Né? E aqui o McGrath trabalha as ideias de que, também trabalha a ideia, de que a teologia é como que um discipulado da mente. Quer dizer, nós estamos num relacionamento com Cristo, porque fomos redimidos por Ele, mas a nossa mente também precisa ser discipulada por Cristo, precisa ser treinada por Cristo, e para mim a prática e o exercício teológico tem a ver com isso. Tá bom? Então esse é o primeiro conselho. Tudo se resume a Cristo. Aliás, Cristo resume todas as coisas nele mesmo, Efésios 1:10. Cristo, pela sua cruz, reconcilia consigo mesmo todas as coisas, Colossenses 1:20. Então tudo se resume a Cristo, tudo é reconciliado em Cristo, e a nossa teologia precisa ser uma cristologia para que seja boa teologia. Isso não é apenas a ênfase, não diz respeito apenas à ênfase intelectual, mas isso diz respeito a um relacionamento e a uma vivência. Mas vamos para a segunda dica. Conheça bem a história da igreja e a história da teologia. Por quê? Porque praticamente todas as questões teológicas relevantes já foram ou já estão sendo debatidas. Nós não inventamos a roda e nós não precisamos inventar a roda. O que acontece? Eu sempre tive eu tenho uma mente especulativa, né? Quem me conhece sabe disso. Então eu, antes de iniciar um estudo mais formal mesmo, sempre especulei sobre teologia, sempre tinha essas indagações comigo. Como eu fiz muito tempo parte de grupos não denominacionais, o estudo formal da teologia não era valorizado nesses grupos, o que infelizmente, como eu mencionei, é uma teologia implícita por trás e talvez não seja uma boa teologia. Mas depois que eu comecei a estudar formalmente mesmo a teologia, isso já de forma um pouco mais recente, eu me dei conta que todas as discussões que eu mesmo, todas as especulações que eu mesmo fazia, elas já constavam daquelas discussões. E eu percebi que homens no passado, lá na patrística, por exemplo, já percorreram antes de mim aquelas indagações teológicas que eu mesmo fiz. Então vamos começar aí com a indicação de um livro sobre o estudo da patrística, do J.N.D. Keeley. E originalmente o título desse livro era Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã. Não é exatamente um livro de história da patrística, mas é um livro do desenvolvimento doutrinário
da patrística num percurso histórico, seguindo um curso histórico, sim. E aí depois tem um livro que é muito útil, muito bom, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, do Alistair McGrath também. Veja que eu acho que já é o terceiro livro do McGrath que eu estou indicando aqui. E nesse livro, esse livro é muito útil não só para estudantes formais de teologia, não só para quem está fazendo seminário, faculdade. Esse livro é muito útil porque o McGrath constrói a exposição de forma muito inteligente. Primeiro, ele trabalha a história da igreja e especificamente a história da teologia, né? Então veja só, apesar do título ser Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, o sistemática vai para o final no desenvolvimento do livro. Primeiro ele apresenta a história da igreja e em especial a história da teologia. Depois ele faz um panorama ele dá um panorama do desenvolvimento do pensamento filosófico e da relação que a filosofia tem com a teologia, como o próprio desenvolvimento do pensamento filosófico humano influenciou a produção teológica. E isso começa, é claro, na patrística, e eu inclusive trabalho isso em alguns vídeos aqui do canal. E aí, só depois de construir tudo isso é que ele apresenta uma teologia sistemática, quer dizer, ele vem com as questões aí doutrinárias, né, com as questões apresentadas de forma sistematizada a respeito da teologia. É um método teológico que o McGrath desenvolve. No final eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre método teológico. Isso aqui é um método teológico histórico, muito válido. Mas além disso, quer dizer, isso aqui é uma etapa. Você deve desenvolver um método bíblico para exercitar a teologia. Eu vou falar disso no final, tá? Então veja, história da igreja, história do pensamento teológico, mas também, como o McGrath já nos indica, você precisa entender um pouco da história do próprio pensamento humano. E aí, nesse sentido, estudar apologética é algo de grande valor, porque você vai estudar a história do pensamento humano, você vai acabar caindo necessariamente em filosofia da ciência, filosofia da religião e epistemologia como algo que une esses dois ramos do pensamento, né? Claro que você não precisa se aprofundar tanto assim, mas você precisa dominar um pouquinho isso, até para poder articular bem as ideias, até para poder se virar nesse mundo que nós temos hoje, onde existe um culto à ciência, um cientificismo, e saber como responder a isso, não apenas de uma forma fideística, não apenas recorrendo à fé pura e simplesmente. Então, a primeira dica que eu dou nesse sentido é mais um livro do McGrath, Apologética Pura e Simples, que vai te dar uma visão panorâmica da apologética, dessas questões que envolvem a filosofia da ciência e que vai mostrar para você como se virar com isso. Não é um livro muito aprofundado, se você quiser ficar só com ele, já está mais do que bom. Mas se você quiser aprofundar em apologética é um assunto que eu tenho aprofundado, apologética é um assunto que eu tenho desenvolvido bastante aqui no Teodidatas, ou seja, a defesa racional da fé cristã. Vamos ter um webinário sobre apologética no dia 18 de julho de 2020. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, Apologética Contemporânea, do William Lane Craig. E agora eu tenho falado bastante do McGrath, o Craig vai começar a aparecer também aqui nas recomendações de leitura. Tá bem? Até aqui então falamos de história da igreja e história do próprio pensamento humano, história da teologia. Desculpa, como os livros físicos não estavam aqui, eu acabei pulando duas indicações muito importantes que são, na verdade, anteriores a essas indicações que eu acabei de fazer, porque são indicações a respeito da história da igreja, para a gente entender o contexto social, o contexto histórico, o contexto político do desenvolvimento da igreja, tá? Então, esses livros eu não vou poder mostrar porque eu tenho eles em meio eletrônico. O primeiro é um livro em inglês, um livro em 8 volumes, quer dizer, um livro colossal, do século XIX, então ele está um pouco desatualizado em termos de pesquisa histórica, mas ele é muito bom. Ele é uma referência em termos de história da igreja. Esse livro é History of the Christian Church, ou História da Igreja Cristã, em inglês, do Philip
Schaff, se você pronunciar como é a origem do nome dele, né, Suíça, ou Philip Schaff, como os americanos vão fazer. Tá? Philip Schaff, um grande historiador suíço-americano, nasceu na Suíça, se radicou nos Estados Unidos, do século XIX, um grande historiador da igreja, que tem esse livro em inglês. Eu tenho ele no tablet, na verdade na bibliografia lá do Eastword, né? Então esse livro é para quem lê em inglês e é uma leitura de fôlego. Esse, por exemplo, essa foi uma leitura que eu venho fazendo há muito tempo, nessas minhas reflexões teológicas, vislumbrando a história da igreja, antes de entrar numa reflexão teológica mais profunda, né? Vamos dizer assim, com esse sentido acadêmico. Lembrando que antes do acadêmico vem a vida e a vivência. A alusão à cristologia e ao relacionamento com Cristo tem a ver com isso, tá bom? E aí, se você quiser um livro em português mais acessível, nós temos A Igreja Cristã na História, do Franklin Ferreira. Tá? Esse livro eu tenho no Kindle, então eu não vou mostrar o livro físico aqui, tá bom? O último conselho, então, domine o método teológico. Então eu já falei do McGrath, né, falando de história, falando de filosofia, você vai começando a dominar o método teológico, tá? Mas antes de falar de um método teológico propriamente dito, é preciso que você tenha um tema norteador da sua teologia. Mas esse tema não pode ser uma questão fechada, tá? Eu vou dar o meu exemplo aqui bem pessoal. Para mim, o tema que norteia a minha teologia é a revelação de Deus em Cristo. Esse tem que ser o tema que domina toda a teologia. Isso tem a ver com o primeiro conselho, né? Mas uma subtemática, né, uma coloração adicional, é a liberdade dada por Deus ao ser humano. Tá? Então, para mim, você quando pensa em termos de Deus, de um Deus soberano, de um Deus criador, de um Deus que se revelou em Cristo, mas a ideia de que Deus nos criou livres, de acordo com a sua vontade e soberania, ela é uma ideia que é muito forte para mim. Tá? Por isso que eu sempre tive um certo problema com a tendência fatalista do calvinismo, embora eu reconheça todo o valor do calvinismo, toda a contribuição dos teólogos calvinistas ao longo da história e recentemente, tá? Mas isso me fez, nas minhas reflexões, já sempre tentar compatibilizar soberania de Deus com liberdade humana. Estava falando da minha reflexão pré-acadêmica, vamos dizer assim, né? Sempre procurei compatibilizar isso. Tem um vídeo, inclusive, aqui no Teodidatas, tem vídeos, na verdade, sobre calvinismo e arminianismo, mas recentemente eu descobri o molinismo. E essa perspectiva, né, essa abordagem, especialmente à luz do conhecimento médio, vou lançar um vídeo sobre isso semana que vem, ela consegue compatibilizar melhor no conhecimento médio de Deus a soberania divina com a responsabilidade, com a liberdade humana. E aí duas indicações de livros molinistas, né? O primeiro, de novo, do William Lane Craig, The Only Wise God, o único Deus sábio. Esse tem tradução para o português, tá? Então, The Only Wise God, o único Deus sábio, do William Lane Craig. E outra indicação, esse não tem tradução para o português, é Salvation and Sovereignty, a Molinist Approach, quer dizer, salvação e soberania, uma abordagem molinista do Kenneth Catley. O Kenneth Catley é um pastor batista que transitou do calvinismo para o molinismo, então ele, além de contar a experiência dele, ele vai aprofundar os pontos de vista do molinismo de uma forma até mais palatável. Tá? O livro do Craig ele é já bastante acadêmico e bastante denso. Tá bom? Bom, se você precisa ter um tema norteador da sua teologia, e esse tema vai ser sempre Cristo, e aí você vai procurar subtemas, vamos dizer assim, né? Um alerta quanto à questão do comprometimento denominacional. Eu sei que muitos que acabam estudando teologia formalmente fazem isso porque vão estar envolvidos em ministério, enfim, e aí não tem como não ter, um certo comprometimento denominacional. Mas não sacrifique a sua integridade intelectual no altar do comprometimento denominacional. Quer dizer,
Não deixe de ter uma posição pessoal bem fundamentada, porque você tem a sua igreja, e aqui não precisa ser denominação em sentido amplo, a sua igreja local tem essa ou aquela visão. Trabalhe sempre de forma construtiva dentro da igreja local, não cause divisão, sempre construa e não divida, mas você tem que saber que você pode ter uma opinião pessoal, ainda que ela deva ser controlada, né? Onde e quando você vai expressar essa opinião pessoal. Aí você tem que ter cuidado e prudência, né? Mas a sua opinião pessoal ela não precisa ser completamente determinada pelo seu comprometimento denominacional. Você estará sacrificando a sua integridade intelectual, a sua honestidade intelectual, caso isso aconteça. E nesse sentido, um conselho importante é dialogar com várias fontes e ter uma mente aberta. E, acima de tudo, dominar o cristianismo puro e simples. Aí a alusão é ao C.S. Lewis. Olha, esse aqui é o livro mais antigo de todos os que eu estou indicando, o mais antigo que eu tenho, há mais de 15 anos. Ele foi o começo de todo o meu percurso, na verdade, quando eu ainda nem imaginava estudar teologia de forma acadêmica por conta do contexto denominacional, né, o contexto não denominacional no qual eu estava. Então, o C.S. Lewis ele trabalha os pontos comuns, os pontos-chave do cristianismo, o que é comum a toda e qualquer igreja que se chama cristã. Domine isso, compreenda isso e entenda que isso deve fazer parte do núcleo, do centro da sua teologia e do seu método teológico. E agora, para encerrar, né, o maior calhamaço aqui de teologia sistemática que eu estou indicando por último, teologia sistemática do Millard Erickson, muito didático, muito interessante, muito bem organizado. O Erickson, ele indica como você deve desenvolver um método teológico. E se você somar aquela construção histórica e filosófica com o método do Erickson, você vai ter um bom desenvolvimento do método teológico. O método do Erickson é o seguinte: você começa com a Bíblia como ponto de partida. Quer dizer, então você tem as suas reflexões, você estuda, você recolhe material, você recolhe inspiração, mas você usa a Bíblia como ponto de partida e você faz uma boa exegese da Bíblia, uma boa interpretação da Bíblia. Não vai pegar um versículo isolado, vai pegar os versículos de acordo com o seu contexto, o versículo à luz do ensino geral, do ensino global da Bíblia. Você começa com a Bíblia. Da Bíblia, você faz teologia bíblica, você desenvolve os conceitos a partir da Bíblia. E da exegese para a teologia bíblica, você então vai para a sua teologia sistemática. Veja, você vai fazer isso intuitivamente, você não vai colocar no papel necessariamente, mas você tem aí a sua teologia sistemática, você tem o que você pensa a respeito de Cristo, você tem o que você pensa a respeito do Pai, você tem o que você pensa a respeito do Espírito Santo, a respeito da igreja, a respeito do diabo, enfim, você tem a sua teologia sistemática, ainda que ela seja não verbalizada. O percurso para a teologia sistemática é interpretação da Bíblia, exegese, o desenvolvimento de uma teologia bíblica, uma teologia baseada na Bíblia, e depois a dedução dos conceitos teológicos de forma organizada, de forma sistemática. Tá bem? Esses são os conselhos, essas são as indicações de leitura, lembrando que esses conselhos, na verdade, são para todos. Nem todos vão querer se aprofundar. De repente, para alguém, para ficar mais no raso, teologia pura e simples do McGrath, ou antes disso, cristianismo puro e simples do Lewis, apologética pura e simples do McGrath. Os puros e simples aqui são boas dicas, tá? Somos todos teólogos do Sproul. Com isso, você já vai vai ampliando a sua visão. Você não precisa, de repente, ir para os manuais de teologia sistemática, mas você já vai mergulhando um pouco nessa reflexão mais detalhada, sempre norteada por uma vida devocional, uma vida com Deus, uma experiência com Cristo, porque isso é o mais importante e é isso que vai fazer de você um verdadeiro teólogo. O McGrath trabalha isso, o Barth trabalha isso,
Então é isso que vai fazer de você um verdadeiro teólogo, essa vivência com Cristo, e você vai ser um verdadeiro teólogo na medida em que você causar um impacto significativo na sua comunidade de fé e na sua sociedade, não simplesmente quando você for um mero acadêmico. Um mero acadêmico não é digno de ser chamado teólogo, de acordo com o próprio Lutero. O Lutero, um dos maiores teólogos protestantes da história, né, o primeiro teólogo protestante, se quisermos colocar assim, afirma que teólogo só pode ser chamado de teólogo quem consegue vislumbrar as coisas invisíveis de Deus na cruz de Cristo. Tá bem? Então, relembrando os conselhos. Não existe teologia senão cristologia. Conheça bem a história da igreja e a história da teologia e, junto com isso, a história do pensamento humano. E domine o método teológico. Desenvolva um método teológico próprio, usando história e especialmente usando a Bíblia. Tá bem? As indicações de leitura, todos os livros que eu indiquei, vou reforçar, vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Esse vídeo ficou longo, muita coisa pessoal, muita experiência pessoal, muitas indicações de leitura, mas eu espero que você tenha gostado do conteúdo, eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se for esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo com os seus outros amigos teólogos, afinal de contas somos todos teólogos, né? Com seus outros amigos teólogos, independentemente de estarem ou não na faculdade ou no seminário, na faculdade de teologia ou no seminário. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal para continuar acompanhando o conteúdo tão diversificado que a gente tem aqui no Teodidatas. Aqui não tem só conteúdo teológico, aqui tem exposição bíblica, história, tem de tudo, tá? E não se esqueça também, por favor, de deixar o seu comentário no vídeo, isso é muito importante. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.